Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós estamos aqui nos estúdios, a honra de ter o Dr. Wellington Silva, advogado, empreendedor aqui da cidade de Mossoró, justamente para falar sobre a temática da advocacia, do empreendedorismo, com foco no caso específico do cashback, uma nova modalidade negocial. Então não sai daí, o programa está muito rico, muito interessante, não apenas para a advocacia em si, mas para toda a sociedade. Então voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios. Mais uma vez, Dr. Wellington Silva, advogado moçoroense, empreendedor também aqui na nossa cidade, para falar sobre a temática, Dr. Wellington, da advocacia e o empreendedorismo, com foco aqui numa nova modalidade que é o cashback. Seja bem-vindo, Dr. Wellington. Bom dia, doutor Nazeu. Bom dia, ouvintes da TV AD Mossoró e do programa Dinâmica do Direito. Estou à disposição para suas interrogações. Eu queria que o senhor fizesse um pequeno panorama. E hoje, assim como está a nossa tão nobre profissão, Dr. Wellington, dá para viver apenas da advocacia hoje? Bom dia novamente. Eu vou iniciar dizendo para você o seguinte: eu sou advogado há 27 anos, aqui em Mossoró. Na verdade, eu sou de Olho d'Água do Borges, mas aqui eu estou há 27 anos morando e advogando na cidade e região. Advoguei bastante, mas eu diria a você o seguinte: a advocacia é uma profissão que, como outras profissões, está passando por uma crise muito grande. E eu diria, para não ser trágico, eu diria que é uma profissão que tem fim. Ela tem um fim. Viver só da advocacia hoje não é mais uma possibilidade, na minha concepção. Hoje, o advogado tem que saber empreender para poder fazer da advocacia uma profissão. Ela sozinha não é mais uma profissão, porque ela depende de outras profissões, de outras áreas, e as outras áreas não têm a abertura necessária para que ela seja realmente o que a gente gostaria que fosse, o que a gente pensava principalmente quando se formou, quando estudava direito, que seria a profissão. Quando eu passei em direito, a entrar na UERN há aproximadamente 20 anos, era uma expectativa, assim como a medicina, hoje ainda é tão valorizada. Como o senhor está vendo a advocacia em si? Porque existem outras maneiras de enobrecer a profissão, existem outras maneiras de empreender. Como o senhor vê isso? O senhor vê que é o mercado que está gritante, ou é o profissional que ele não acredita em si mesmo, não acredita no seu potencial? Bom, é o mercado. O mercado não comporta mais o profissional do direito antigo, aquele profissional do direito que vê na advocacia a atividade da advocacia, só aquela de peticionar, da entrada na ação e esperar o resultado. O mundo mudou, o mundo é emergente, o amanhã é agora, o ontem não existe mais. A advocacia do passado passou, ficou para trás. A advocacia do futuro é agora. Se você quer ser advogado, comece a entender como transformar a sua profissão no empreendimento. Se ela não for o empreendimento, se você for só o advogado, você vai realmente passar por muitas dificuldades. E vai passar por tudo que você está falando. Poderá fazer atividades que não são da advocacia. Agora, se você transformar a advocacia no empreendimento, a sua profissão no empreendimento, você trabalhar como empreendedor do direito, ou seja, empreendedor direito,
aí você tem chance, inclusive até, eu diria até que mais chance no mercado do que outros profissionais. Uma coisa que na minha concepção falta no profissional do direito é saber entender, conhecer empreendedorismo. E uma coisa que falta no empreendedor é saber direito. Se o profissional do direito souber empreender, ele é um empreendedor do direito, ou seja, tem uma chance com relação ao outro empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor não conhece do direito. Essa é uma junção que pode ser feita entre o advogado de um empreendedor de outra área, como um advogado empreendedor ter as duas coisas com ele mesmo, fazendo ser um empreendedor do direito. Empreender em direito é fazer qualquer atividade como empreendimento e ter nela aplicação do conhecimento jurídico. Por exemplo, vamos dizer aqui, você falou que uma pessoa pode trabalhar com Uber. Um advogado trabalhar com Uber. Como é que ele erra quando ele trabalha com Uber, na minha concepção? É quando ele é o próprio Uber. Ele é o motorista do carro. Ele é o cara que vai deixar. Mas se ele vir nessa atividade, uma atividade empreendedora, e ele é advogado, ele pegue os honorários dele, transforme numa empresa de Uber, ganhe dinheiro com o Uber, reinvista o que ganhou no Uber em outra atividade, e aí ele começa a empreender. Ele está pegando os honorários e transformando ele em outra fonte de renda. O erro do advogado, na minha concepção, que é só advogado, é que ele vive 2 honorários que demoram a chegar e que as necessidades dele são emergentes. Quando os honorários chegam, ele já não tem mais, ele só entrega, só repassa. E repassa sem falta, sem fins de reprodução dos honorários. Ele entrega para um terceiro, para um quarto que não lhe devolve nada. Ele entrega na conta da água, da luz, do aluguel, do carro que ele trocou. Ele entrega em coisas que não tem retorno financeiro para ele. Mas eu diria assim, eu entendi há alguns 4, 5 anos atrás que eu precisava mudar a advocacia quando eu comecei a entender que eu não poderia desgrudar dos meus honorários. Eu casei com os honorários há 4 anos. Eu vivi 23 anos vivendo dos honorários. Pegava e gastava, pegava e gastava. E há 4 anos atrás eu entendi que eu não poderia desgrudar dos meus honorários, porque eles eram a única coisa que poderia me fazer evoluir, ganhar mais dinheiro. Então eu passei a viver com os honorários. Viver com os honorários é casar com os honorários. Então, hoje, meus honorários não podem sair de mim. Se eu ganhar agora de você 10 mil reais, daqui a 10 anos eles têm que estar comigo. Agora, eles poderão estar comigo em dinheiro, 10 mil reais, ou em imóveis, ou em uma coisa que me dê um retorno financeiro. Se for no imóvel, juntando 10 com 10 com 10, comprar uma casa, essa casa vai ter que me dar um retorno financeiro. Mas, na verdade, hoje, na profissão de advogado, na advocacia, existe uma atividade que deve ser explorada, que é legal, está no estatuto, está em todo canto, e os advogados não usam, é a consultoria. A consultoria é a única atividade na advocacia que tem condições de transformar um advogado no que ele quiser. Ou só no advogado consultor, empreendedor com consultorias, ou no advogado que faz consultoria e transforma ele em uma outra fonte de renda, como, por exemplo, comprar ações de empresas garantidas, vou dizer garantidas, mas entre aspas, empresas grandes que não têm o dia certo de quebrar, como o Banco Itaú, por exemplo, gostaria de citar, não, mas vou citar para não deixar em branco. Comprar ações de um banco, transformando os honorários nessas ações, os honorários da consultoria em ações, você está criando uma outra fonte de renda. Se você quer gastar, não gaste os seus honorários. Gaste o que ele lhe der. Então, se você comprou ações e as ações renderam 20 mil reais, se você quiser, gaste 10 mil e reinvista 10. Aí você começou a empreender, aí você começou a ter garantia de que você será um grande profissional do direito, advogado e empreendedor. Ao contrário de outras profissões, de outros operadores, doutor, o advogado ele pode ter CNPJ também, ele pode ser um empresário, é isso, doutor? Sim, perfeitamente. Ele pode ser um empresário com CNPJ. Pela OAB existe um CNPJ que é de advogado, um advogado com CNPJ, uma pessoa física, profissional do direito com CNPJ, ou seja, pessoa física, pessoa jurídica. Mas ele também poderá se caminhar pelo outro lado e ter um CNPJ que não necessariamente seja o da OAB, o de advogado,
que se chama um CNPJ, é uma pessoa jurídica do âmbito privado mesmo, voltado para o empreendedorismo, né, nas atividades privadas variadas, comércio e outras coisas. Esse CNPJ não é muito conhecido. Por quê? Porque se for para o lado dos empresários, na maioria dos empresários, não se ligam e tem essa juridicidade da coisa, e vivem criando CNPJs tradicionais, como Eiriel, que não existe mais, tem cara que tem a empresa Eiriel, não se liga de modificar, de mudar o CNPJ, ela não existe mais. Quem tem, não pode, não é obrigado a acabar, mas não pode abrir a Eiriel hoje. Microempreendedor individual, é bom, mas é uma certa empresa utilizada para pessoa que não tenha, está começando do zero. É importante, mas não ficar nela, porque ninguém faz, é como dissesse de jeito, você é agricultor, você não pode ser professor, porque você é agricultor, então você tem que continuar sendo miserável para ser agricultor. Se você pintar as unhas, se você ficar bonito, você deixa de ser agricultor. Do mesmo jeito é o microempreendedor individual. Esse CNPJ foi criado em 2019. Ele é o ideal não só para o advogado, para o empreendedor geral, para 99,9% das empresas que estão aí no comércio. Elas deveriam ter pressa, urgência urgentíssima em transformar a empresa dela nesse tipo de empresa que eu vou dizer agora. É a chamada sociedade limitada unipessoal com o viés de holding patrimonial. Esse é o único CNPJ que tem resultado para o empresário. Só que ninguém sabe disso. Por quê? Porque os empresários, na maioria das vezes, não gostam de fazer consultoria, não querem entender, eles só sabem vender o que ele vende, feijão, arroz, farinha, gasolina, ou seja lá o que, remédio, mas ele faz aquela atividade e não se liga de ver a juridicidade da coisa. Excelente. Estamos aqui com o doutor Wellington Silva, falando sobre advocacia e empreendedorismo. No próximo bloco, doutor Wellington, vamos falar sobre uma modalidade que é o cashback, algo que está novo, pode ser através de aplicativos, pode ser através de plataformas, e não apenas para a advocacia, doutor Wellington, mas para várias áreas do comércio em geral, do empreendedor, e o senhor vai nos ajudar durante esses 2 blocos a entender essa nova modalidade. Programa Dinâmica do Direito, temática de hoje, advocacia e o empreendedorismo. Nessa oportunidade aqui com o Dr. Wellington Silva, falando sobre tão importante temática e utilizar esses blocos subsequentes para falar sobre uma nova modalidade, não apenas para a advocacia, mas para várias áreas do comércio, do empreendimento, que é o cashback. No caso, em inglês, doutor, o cashback é uma moda, apesar de ser uma sigla em inglês, mas já está caindo aos poucos no gosto dos empreendedores. Nos ajuda a entender, doutor, o que seria essa nova modalidade de empreendedorismo. Bom, cashback, como você mesmo falou, Nasceu, é uma sigla inglesa, em inglês, por exemplo, não inglesa, em inglês, significa cash, dinheiro, back, de volta. Então, receber dinheiro de volta à medida que você compra. Então, o que é cashback, na verdade? É você comprar uma coisa e receber um valor porque comprou. Então, isso é cashback. Existe uma confusão, já talvez até, se fosse seu interesse, já saber adiantar algo, talvez, entre uma diferença entre cashback e clube de pontos e outras denominações. Na verdade, cashback, o próprio nome está dizendo, cash, dinheiro, back, de volta. Clube de pontos, trabalha com pontos. São descontos. Diferença entre cashback e as outras atividades que a gente pode falar mais na frente, são que as outras trabalham com pontos e não com dinheiro. Dinheiro de volta significa, se eu compro R$100 em um determinado estabelecimento, pode ser de feira, de gasolina, de remédio, de qualquer coisa, ou então qualquer atividade, ou até na profissão nossa de advogado. Se eu pago R$100 de consultoria e o senhor bota no seu
site ou em qualquer lugar, ou a sua propaganda em si, onde você estiver, ou você mesmo dizendo, se você faz a consultoria comigo, aqui no meu estabelecimento, aqui no meu escritório, aqui, ou no seu estabelecimento eu vou lá e faço a consultoria para você, não interessa a forma, você ganha 10% de desconto. Olha, a minha consultoria tem preço, assim como um remédio tem preço, 1 quilo de arroz tem preço, um feijão tem preço, a gasolina tem preço, tudo tem preço. O que não tem preço? A consultoria? Não, pois a minha tem. É tanto. E eu posso dizer, é R$1.000, é 2, é 3, é 4, é 5, é 10. Cada um tem o seu preço. E diz, eu faço consultoria na área, como, por exemplo, eu falando de mim, eu faço consultoria no meu escritório hoje. Há uns 4 anos atrás eu implantei e não interessa a mim que o cliente chegue batendo na porta do meu escritório dizendo, olha, doutor Wellington, eu vim aqui porque eu estou com um problema, porque botaram o meu nome no SPC Serasa e eu queria entrar com a ação de indenização. Bom, não é basicamente o tipo de cliente que leva o advogado a muita coisa. Ele ele tem um problema? Tem. Pode ser feito? Pode. O que o advogado pode fazer é trabalhar tradicional, dizer, você me paga quando receber, eu trabalhar, agora você me paga tanto, eu faço sua ação e tudo certo, que é o seria certo. E é o certo. Eu não tenho muito essa clientela. A minha clientela hoje é de consultoria. Então, se alguém quer saber alguma coisa sobre um problema jurídico, entra e me paga. Se não me paga, eu faço? Não faço. Eu não faço. O advogado que quiser continuar sendo advogado e ter a profissão com o brilho dos olhos que a gente teve, doutor Nazir, no dia que colocou o grau, tem que entender que se ele só pode passar o conhecimento dele para outro que está precisando daquele conhecimento se ele lhe pagar. Se ele não lhe paga, é como se você fosse lá no supermercado aqui da cidade, qualquer um supermercado, e dissesse, eu quero comprar 20 quilos de arroz, mas eu não quero lhe pagar agora, eu só quero lhe pagar quando eu terminar de comer. Quando eu vou para casa, aí eu passo uma semana comendo esses arroz, e quando eu terminar, eu vou lhe pagar. O cara não vai lhe vender. Então, eu quero conhecer esse problema, a solução para esse problema jurídico, mas eu só lhe pago quando eu já tiver solucionado o problema. Não, você me paga agora e vai para casa solucionar seu problema. E eu fico aqui esperando, se você ainda tem tanto tempo para tirar as dúvidas. Então, esse é o negócio. O cashback, voltando ao foco da coisa, ele é dinheiro de volta, mas se você me paga R$100 e eu disse para você que se você fizer a consultoria comigo sobre o assunto X que lhe interessa, você me paga R$100, você tem 10% de retorno. Automaticamente, na hora que você me paga os R$100, você recebe os R$10. Isso é cashback. Então, isso em qualquer atividade, seja comercial, seja profissional autônomo, como médico, o advogado ou qualquer outro profissional autônomo, ou comerciante de feijão, arroz, farinha, gasolina, qualquer coisa. Se ele dá o cashback, automaticamente ele está dizendo, se você me compra tanto, você tem tanto por cento de cashback, recebendo dinheiro de volta. Entendeu? Aí é onde abre as portas do empreendedorismo. Um cara que pode ganhar dinheiro sem ter nem os produtos para vender, que é a coisa que existe hoje. Só para dar não sei se eu estou tomando muito tempo na resposta, mas só para dar uma aberturazinha aqui. Por exemplo, as pessoas mais ricas do mundo não vendem nada. Hoje. As pessoas mais ricas do mundo, no passado, vendiam alguma coisa. Como, por exemplo, o fazendeiro. Tinha 100 cabeças de gado, era considerado rico. Depois da reforma da Revolução Industrial, 100 cabeças de gado comprava só um carro. Então, ele não era mais rico, ele só tinha um carro. Entendeu? Hoje, as pessoas mais ricas do mundo não têm uma casa, não têm um imóvel, não necessariamente, só se ele quiser. Mas ele tem um produto que não é visível, que não é material às vezes, mas que dá um retorno financeiro a ele de um tamanho tão grande que ele pode ter as casas que ele quiser. Ele pode ter os carros que ele quiser. Isso é empreender. Doutor Wellington, assim, tem pessoas de várias áreas nos assistindo aqui. Vamos imaginar um cabeleireiro, por exemplo. Ele presta um serviço, ele tem a sua clientela, mas ele quer fidelizar essa clientela, quer deixar aquele consumidor animado, feliz. Como é que ele faz nessa modalidade do cashback? Ele tem que se cadastrar em alguma plataforma, baixar um aplicativo? Como seria? Na modalidade de cashback, ele tem que baixar um aplicativo, cadastrar os clientes dele, e nessa modalidade de cashback que eu estou empreendendo até, se chama nível cashback, ela é interessante porque ela tem várias funcionalidades, mas eu não vou deixar isso para a pessoa que quiser conhecer e procurar. Mas ele baixa um aplicativo, existe o aplicativo, ele cadastra os clientes dele e a partir daquele momento o cliente dele está sabendo que à medida que for atendido por ele, está tendo um valor percentual na conta dele, recebendo de volta. Se ele paga R$100, recebe, se ele diz que é 10%, então R$10 cai na conta dele. E também ele pode
à medida que ele cadastra os clientes dele, esse cliente dele vai dizer pelo menos a uma pessoa. Se ele diz a uma pessoa, ele fidelizou o cliente e aumentou a clientela, porque um cliente que diz a um traz pelo menos um. Mas um cliente não diz a um, diz a 10. Então, se ele diz a 10, ele poderá precisar aumentar o salão dele. Porque ele não vai mais ter condições de atender, porque ele tinha 10 clientes, agora disseram a 10, são 20. Então, ele já tem que ter pelo menos 2 salões, um ali e o outro em outro lugar. Mas se 20 disser a 20, ele tem 40, aumenta o salão. Se ele 40 disser a 40, ele tem 80, aumenta o salão. Isso é empreender. Isso é empreender. O cara que tinha um salão, agora pode ter 10 salões, 10 locais de trabalho, e aí ele tem as pessoas trabalhando para ele. Aí é que é empreender. O empreendedor não trabalha, a pessoa costuma dizer isso. Não é que ele não trabalha, ele pensa. Ele pensa e transforma o pensamento dele, e à medida que ele transforma o pensamento dele, ele transforma os empreendimentos. Ele aumenta os empreendimentos. Então, não necessariamente uma pessoa que corta cabelo é empreendedora, porque ela corta o cabelo. Mas se ela tiver condições de criar os empreendimentos que cortam cabelo, ela faz a mesma coisa em muito mais quantidade, com mais gente, dando oportunidade de emprego, gerando mais empresas para ela e tendo retorno sem ela cortar nenhum cabelo. Entendo. No caso, também funcionaria para aquela senhorinha que vende produtos de perfumaria, serve para todas as áreas, doutor? O cashback... Além do prestador de serviço, nós estamos falando aqui do cabeleireiro, também funcionaria para produtos em si, de porta em porta ou não? O cashback veio para ficar. É uma modalidade interessante de empreendedorismo. Ele é do mundo, ele na verdade é originário dos Estados Unidos, mas chegou no Brasil. Existe em grandes capitais, como São Paulo, em Brasília, e nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, e agora está chegando nas cidades pequenas, principalmente no Nordeste. Que o Nordeste parece que é como se fosse assim. Não, quem vem, as coisas boas que vêm para o Nordeste, as ruins vêm no avião, e as coisas boas vêm no carro de mão. Uma chega primeiro, eu não sei qual, mas as ruins sempre vêm de avião, as boas vêm de carro de mão, e demora um pouco a chegar. O cashback está chegando agora, mas existe em vários lugares. Aqui em Mossoró, por exemplo, você não escuta nem praticamente falar, porque as pessoas são induzidas a acreditar que cashback é qualquer coisa. Não é. Cashback é dinheiro de volta. Se não é dinheiro, ponto, não é cashback. Então, ele serve para tudo, para todas as atividades, e pode transformar qualquer atividade num empreendimento. A pessoa que tem uma banca na feira, vendendo verdura, ou então vendendo meia, sapato, ou sei lá, vendendo essas coisas que vendem nas bancas da rua. Se ela aplicar o cashback na banca dela, eu vou dizer a você, ela jamais será a mesma. Nunca mais. Vamos na prática. Vamos dizer que a pessoa vende meia na praça ali em frente, onde era o Esplanado, naquela praça ali. Tem uma banca que vende meia. Se ela disser desse jeito, olha, ela mais do que ninguém sabe que ela comprou a meia a R$5 e está vendendo a 10, um exemplo. Mas se ela disser assim, eu vou ganhar só R$2 na meia e vou dar esses 3 para quem comprar meia a mim. E botar uma placa dizendo, ora, aqui nas calçadas todinha, a meia é R$10. Mas aqui também é. Só que se você vier comprar aqui a mim, você vai ganhar R$3 agora. Vai cair na sua conta. Para isso, ela precisa ter um aplicativo, porque o cara que está comprando quer ter certeza que os R$3 caem na conta dele. E ele, com o aplicativo aberto, na hora que ele paga ela dá o comando aqui, os R$3 caem lá. Então, isso é só usar a tecnologia, como o Pix e outras coisas. Está tudo aí, está tudo no mercado. Existe tudo, não precisa criar nada, está tudo aí. Então, se ele fizer isso aí, eu garanto ao senhor que nenhuma outra banca vai vender uma meia. Toda pessoa que for comprar a meia, que tomar conhecimento que ganha R$3 na banca dele, vai para lá. Então, ele não vai poder ficar só com aquela banca. Ele vai ter que aumentar as bancas. E aí ele começa a empreender de uma coisa muito simples. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu poderia, se ainda me permite. Por exemplo, mototaxista, motoboy, né, que chama mototaxista. Vamos dizer que o cara é um mototaxista, tem uma moto, essa vermelhinha aí, e faz uma corrida. Passa o dia todo debaixo de um pé de acácia no centro de Mossoró, esperando que alguém chegue lá e pague R$5 para ele deixar no 30 de setembro. Vão Rosado, ou lá no Nova Betânia, ou sei lá onde for. R$5. Aí ele está lá sentado o dia todinho. No dia ele chega 4, 5 clientes, ganhou R$20, 25. Se ele tiver uma ideia de empreendedorismo, ele poderá ser um empreendedor de mototáxi. À medida que ele fizer um cartão com o nome dele e o telefone, dizendo que você precisar, ligue para mim. Está aqui meu telefone. Ah, mas hoje é sexta-feira, eu vou para casa. Mas amanhã você pode querer beber.
Você pode querer fazer uma feira e está lá sentado, você passou a semana trabalhando. Ligue para mim e diga aqui no meu WhatsApp o que é que você quer. Eu quero 5 quilos de feijão, 2 de arroz, um macarrão, e diga o nome. Eu vou comprar e vou lhe deixar na sua casa. Ele já tem não sei quantos clientes aí. Ele não está mais esperando alguém no pé de casa. Ele vai ficar de frente ao supermercado porque o produto dele está lá dentro. Ele não precisa ter um depósito. Pronto. Então, veja só. Empreender é isso aí. Dr. Wellington Silva, advogado e empreendedor aqui da cidade de Mossoró, falando sobre o cashback. No próximo bloco, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a carteira digital, como utilizá-la. Então, não sai daí, é um assunto de interesse de toda a sociedade. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é advocacia, empreendedorismo também, com foco no cashback, uma nova modalidade de incentivar o consumo e fidelizar a clientela. Para tanto, nós temos aqui o advogado e empreendedor, Dr. Wellington Silva. Dr. Wellington, falamos um pouquinho sobre o cashback, introduzimos a temática. Tem que baixar o aplicativo, doutor, tanto o empreendedor como a sua clientela. Mas acontece de haver agora uma carteira digital. Ele vai ter uma espécie de como, no caso, movimentar esse dinheiro, doutor. Como seria essa carteira digital nessa modalidade cashback? Bom, a carteira digital, doutor Nazeu, ela nada mais é do que um cadastro das pessoas naquele estabelecimento. Pode ser a carteira dos clientes do estabelecimento, como pode ser uma carteira aberta onde novos clientes vão se cadastrando à medida que aqueles clientes vão divulgando, ou então que o próprio estabelecimento vai cadastrando novas pessoas que vão aparecendo no comércio. Essa é a carteira digital. Essa carteira digital, não necessariamente, ela é uma carteira digital de cashback. Ela pode ser uma carteira digital do estabelecimento que tem os clientes dele cadastrados e dá um percentual de desconto nas compras dele. Essa é uma carteira digital. Mas o cashback é uma carteira digital que o cliente também ganha. O comerciante, o empresário também ganha. O próprio dono do aplicativo também ganha. Ou seja, todos ganham. Na carteira digital do empreendimento, todos não ganham. O empreendimento ganha à medida que você compra lá, mas não necessariamente tem outros ganhos. No aplicativo de cashback, o aplicativo tem outras funcionalidades, como, por exemplo, você ganhar cashback porque ganhou R$10 numa compra e você fazer recarga de celulares. Estou falando do consumidor. O consumidor se tornando um empreendedor com o aplicativo. Um aplicativo que dá ao consumidor o direito de carregar, pagar Uber, comprar com o aplicativo, comprar como se fosse através do Pix. O aplicativo interligado ao Pix, da conta dele, e ele pagar as coisas no comércio com o aplicativo, ganhando cashback. Se eu pago com meu Pix lá da minha conta, eu não ganho nada. Se eu pego meu dinheiro no final do mês, salário de servidores, e eu pego o meu dinheiro e vou no comércio e entrego meu dinheiro ao comerciante, eu não ganho nada. Eu levo a mercadoria que eu comprei. Mas se eu pago através do aplicativo de cashback e o estabelecimento é cadastrado e dá 10% de desconto, eu estou recebendo dinheiro porque eu comprei lá com o meu dinheiro. Então, a diferença entre o cashback e a carteira digital é que no cashback tem a carteira digital, mas ela é uma carteira que trabalha para o comerciante, porque o próprio cliente que é cadastrado diz aos outros clientes, aumenta a clientela dele, fideliza mais gente, e ela também é uma carteira que se transforma no empreendedor, porque ela pode ganhar dinheiro com o próprio cashback. Ela pode comprar produtos mais baratos, revender no comércio, ela pode recarregar celular, pagar Uber, pagar outras contas, pagar todos os boletos bancários. Vamos dizer que um cara tem a intenção de empreender, mas ele só tem um aplicativo. Então, se ele quiser, ele coloca o dinheiro dele, do salário dele, no aplicativo e bota uma plaquinha lá na centro de Mossoró. Eu aqui recarrego o celular. Cada recarga de celular ele ganha 3%. Ora, a poupança paga 0,5%. Se o cara está numa praça, sentado numa praça, com um aplicativo de celular, e dizendo, se você recarregar o celular aqui, você ganha 3%,
ou ele ganha 3%, bom, todo mundo vai recarregar lá e ele vai ganhar 3%, porque tem a placa. Mas por que pode recarregar lá? Porque lá no centro, em qualquer cidade, tem é semelhante a um banco, aqueles locais onde você vai pagar boletos e recarregar celular e tal. E você pega uma fila do tamanho do mundo para fazer aquilo ali. Agora, se você disser, não, mas fulano tem um aplicativo que ele recarrega meu celular onde ele estiver. Ah, mas ele está na praia. Bom, eu quero recarregar R$100 agora. Olha, eu quero que você coloque R$100 no meu celular. É 9900, não, o número dele. Disse ali o número. O cara recarregou e ele com o celular na mão aqui, chegou-se R$100. Mas ele já transferiu os R$100 para lá. Ele transferiu através do aplicativo com o Pix. O cara recebeu os R$100, recarregou os R$100, o outro já viu, e ele ganhou 3%, R$3 na hora lá. E ele estava na praia. Entendeu? Então, o aplicativo de cashback, ele abre a porta para o empreendedorismo geral. Todos ganham, e não só o dono do comércio. Doutor Wellington, existem franquias de cashback. Eu não quero apenas ser um usuário, eu quero também abrir um leque de opções, eu quero também chegar em Mossoró, impactar, sair divulgando o cashback. Existe, né, essa possibilidade? Existe franquias, mas existe uma franquia que é a mais abrangente. Existe uma franquia, que é essa que eu falei do nível cashback, e ela tem, como eu disse, várias funcionalidades. Ela não é só um cashback, ela é uma franquia de empreendedorismo, que ela tem o cashback como atividade dela de empreendedorismo. E ela realmente causa um impacto grande, como eu disse. Se um comerciante aplicar ela, o outro não vende, porque ela dá e é imediato. O cliente está vendo. Existe franquia. E a pessoa que quiser empreender com isso, ele compra a franquia e empreende aonde ele quiser. Existe sim. Para empreender nesse setor do cashback, a pessoa, no caso, tem que ter algum conhecimento de informática, doutor? Só baixar o aplicativo? É autoexplicativo? Não necessariamente de informática. Ele tem que ser um cara aberto. Ele tem que ter uma visão geral. Como a gente do mundo do direito, a gente não tem que saber só uma coisa. Eu acho até que eu questionava muitas vezes com os colegas, dizendo que o advogado que é advogado só trabalhista, ele é 1% advogado, porque ele deixou de querer estudar e aprender as outras coisas. Ele está se limitando, autolimitando. Ele tem que ser advogado e abrir as portas e dizer, aqui eu sei estudar. O que você quiser com o seu problema, traga que eu vou estudar. Então, nesse mundo aí do cashback, ele não tem que ter conhecimento de tecnologia da informação, de montar um computador, de montar nada disso. Ele tem que ter conhecimento de como é que eu vou usar isso aqui e ganhar dinheiro. Pronto, porque o aplicativo já está pronto. Ele não precisa saber fazer o aplicativo, ele precisa baixar o aplicativo e ter um conhecimento das funcionalidades. Como é que eu boto dinheiro na minha conta do cashback? Como é que eu tiro o dinheiro? Isso está tudo no aplicativo, você aprende ligeiro. Todo mundo aprende ligeiro. Precisa só das orientações, abriu, baixou, entendeu, agora o resto da vida é com você. Aprende sozinho o resto, faz e trabalha sozinho. Precisa ter conhecimento. O conhecimento que alguém precisa ter no mundo moderno é um conhecimento muito abrangente. Você imagina só, olha só, agora eu vou voltar para uma área aqui que a gente não estava nem programado talvez de falar, mas para mim é necessário. Por exemplo, a educação. O que a educação está ensinando as pessoas? Na minha concepção, nada. E olha que eu sou professor. Ensinei 13 anos no Estado, pedi demissão porque achei que não estava ensinando. É pouca gente que vai ter condições de dizer isso. Primeiro que não pedia demissão. Todo mundo pode ficar contratado, ensinando, ou recebendo dinheiro como professor, sem necessariamente ter que ensinar. Ele precisa dar aula. Dar aula não é ensinar. Por quê? Porque ensinar é o seguinte, as pessoas pensam que ensinar é ir dar uma aula e ensinar o que ele sabe. Vamos dizer, eu sei de um conteúdo, aí eu passo aquele conteúdo para a pessoa. Não. Ensinar não é ensinar o que eu sei, aí é transmitir o que eu sei. Ensinar é ensinar a aprender. Eu ensino a você como é que você aprende muito mais do que o que eu sei. Por isso que você pode ser o que você quiser e eu não necessariamente posso ser tudo que eu quiser. Eu sei lhe ensinar a aprender e eu faço só isso, eu quero fazer só isso. Mas se você aprender a aprender, você pode aprender muito mais. Então isso é ensinar. A educação não ensina isso. A gente estudei 35 anos, fui até o doutorado. E hoje eu tenho a alegria de lhe dizer, tenho a honra de ser doutor em alguma coisa por uma vaidade. Mas as portas da educação não estão abertas para quem é doutor.
Não necessariamente. Só o fato de você ser doutor não implica dizer que você vai ser professor da universidade, porque o diretor da universidade pode não ser doutor, e ele não vai lhe botar lá, de forma nenhuma, porque ele sai. Então, não necessariamente você vai ser. Também, como, por exemplo, no mundo jurídico, no nosso mundo, no nosso universo, se você é doutor, é juiz, por exemplo, juiz, e é doutor, não vai mudar nada, você vai ficar ali. O Estado gosta que você seja doutor juiz? Não, 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 não. O Estado odeia. Por quê? Porque tem que pagar gratificação. Aumenta a despesa do Estado com o cara porque ele é doutor. Mas ele julga do mesmo jeito sem ser doutor. Porque o Estado já deu a ele a capa preta. A veste está lá que ele representa, que é o Estado. E ele julga daquele jeito ali, sem ser doutor. Por isso que nem um juiz é doutor, praticamente. O juiz termina o curso, passa no concurso, que é o necessário, e senta na cadeira e julga até morrer. Até o dia que ele se aposenta compulsoriamente. Mas ele não precisa ser doutor. Quem precisa ser doutor, na maioria das vezes, é o profissional que pensa em crescer na profissão. Ele pode ser doutor na área e empreender com aquilo ali, como advogado. Quiser empreender, ele estude, seja doutor, estude, mas não precisa ser direito. Estude uma coisa e empreenda com ela. Doutor, no caso, sites ou aplicativos de cashback, eles também dispõem, muitas vezes, de retorno. Estou falando a questão de dúvidas, tirar dúvidas do cliente, alguma assessoria nesse sentido, um tipo de 0800, podemos assim dizer, para dar essa assistência técnica? Tem. O site de cashback que se preza, ele tem atendimento todas as horas. Ele tem, não uma forma, várias formas. Através de e-mail, através de telefone, através de chat, através de várias formas. Então, o cashback, quando alguém for procurar um aplicativo de cashback, a primeira coisa que tem que olhar, eu posso garantir que eu boto para funcionar, porque eu não tenho esse conhecimento, mas existe dentro do aplicativo, como eu tirar a dúvida agora, aí se existir, ele vá. E tem. Existe. Agora, tem, por exemplo, a maioria desses clubes de ponto não tem nada. Ele não é para você, ele é para o empresário, para a pessoa que comprou ele, que implantou ele ali. Ele não é para todo mundo. Agora, num aplicativo de cashback, não só o dono do aplicativo, ou o franqueado, ou a franquia, não só ele que tem esse acesso. Todas as pessoas, como, por exemplo, o consumidor. O consumidor tem acesso ao chat para tirar a dúvida aonde ele estiver. Pronto, esse é o aplicativo que merece uma credibilidade, que faz com que você entre nele com a garantia, com a segurança de que aquele negócio vai dar certo. Tudo bem, estamos conversando aqui com o Dr. Wellington Silva, advogado e empreendedor aqui da cidade de Mossoró, falando sobre o cashback. Dr. Wellington, no próximo bloco, vamos para as considerações finais, dando um apanhado, um resumo, tanto a questão do cashback como, sobretudo, a questão do empreendedorismo, a necessidade do advogado e as demais profissões a empreender, no caso, a ter uma visão visionária e empreendedora. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é a questão da advocacia, o empreendedorismo, e trouxemos aqui uma ferramenta importantíssima e muito atual, que é o cashback. Trouxemos aqui o advogado e empreendedor aqui de Mossoró, Dr. Wellington Silva, nos ajudando a entender esse assunto. Dr. Wellington, o último bloco é para a gente tirar dúvida e amarrar as pontas, botar os pingos nos is, deixar tudo bem explicado para que nossa audiência possa entender. Falamos sobre o cashback estritamente para os comerciantes, os prestadores de serviço, mas é verdade que o cashback pode se utilizar também para associações, igrejas também, doutor? Sim. O cashback, ele é realmente uma atividade que veio para ficar por isso, porque ele é abrangente, ele não tem limite. É uma forma... Nós estamos vivendo um mundo, e principalmente no Brasil, você imagina só, as pessoas ainda estão procurando emprego. Acabou. Não existe. Desnecessário. Tem que alguém ser empregado? Tem que ter, não acaba total. Mas, olha, fizeram modificação na legislação
Para todo mundo, toda pessoa que é advogado sabe, não é a mesma coisa. Todos os trabalhadores deveriam estar sabendo. Cadê os trabalhadores reivindicando salário na rua? Todas as pessoas têm que entender que elas têm que mudar o foco. Olhe para o mundo agora. Não olhe para trás. O mundo mudou e você tem que mudar. Empreender na sua atividade, no que você faz. Deixa de correr atrás do mais. Corra atrás do mais em menos. Vamos dizer, se você tem uma coisa, transforma aquela coisa em uma coisa mais. E não vá correr atrás daquela coisa de novo e deixando a que você já tem para trás, deixando como a gente fazia. Eu tenho uma propriedade, vou ganhar mais dinheiro para comprar outra propriedade. Eu tenho... Não. Transforme sua propriedade e faça o que as pessoas dizem. No mundo financeiro, tem um termo, doutor Nazil, que é interessante de entender, que se chama... na verdade, são duas palavras que eu acho interessantes. É o equity. O equity é a transformação de uma coisa em uma coisa de mais valor. Vamos dizer que eu tenho um terreno que não vale nada. Ele só vale 10 mil reais. Um lote de terra não vale 10 mil reais. Mas se eu botar uma coisa nele, que ele valorize ele passa a ser, pode valer 100 mil, 1 milhão. Entendeu? Então, isso é um equity, dá uma valorização a uma coisa que não valia nada. E a outra coisa se chama o distinguish. No mundo do jurídico, isso é muito utilizado e a gente, como advogado, na maioria das vezes, não sabia o que era, por isso que ficava advogando. Quem sabia, na maioria das vezes, eram os juízes, os promotores, que sabiam o que é o distinguish. O que é o distinguish no mundo jurídico e o que é o distinguish no mundo. O distinguish é a coisa que faz a diferença, é aquilo que resolve. Vamos dizer, se eu tenho uma causa, com um processo com 10 mil folhas, e eu tenho que resolver o problema dele, eu não preciso ler as 10 mil folhas. Eu preciso olhar rapidamente e achar aquela que tem a solução do problema, onde eu posso atacar e resolver o processo. É como a mesma coisa de matar uma cobra? Se eu tenho uma cobra muito grande e eu quero matar a cobra, se eu quero matar mesmo, eu só tenho que localizar a cabeça e dar uma única pancada. Mas se eu não souber qual é a diferença entre a pancada entre a cabeça e a ponta do rabo, eu vou começar a bater do rabo e passar muito tempo para matar a cobra, porque eu tenho que achar o local. Bom, isso é chamado de distinguish. No mundo jurídico existe, no mundo comercial também e em tudo. Quem descobre, quem já sabia disso, está bem. Quem não sabia, está mal, continua batendo martelo, ficando no mesmo canto. O mundo financeiro descobriu isso rapidamente. Agora mesmo na pandemia, como a gente iniciou falando sobre isso, quem tinha R$1 milhão no mundo financeiro estava ali disponível e na queda da bolsa transformou 1 milhão em 4 milhões. É grave isso? É grave para o pobre. Por quê? Porque concentração de renda na mão significa falta de renda lá na ponta. É o que está acontecendo. Os pobres ficando mais pobres e os ricos ficando mais ricos. Porque é concentração de renda. Porque dinheiro, existe um ditado popular que diz, dinheiro não é como uma vaca que dá um bezerro e vira outra vaca. Dinheiro só passa de mão em mão. É o mesmo. Bom, então, eu diria que a pessoa que não tiver essa expertise, não tiver esse conhecimento, ela realmente está numa situação difícil. Doutor, assim, a minha pergunta foi, como utilizar o cashback para associações e igrejas, por exemplo? Voltando ao local e concluindo, o cashback pode ser usado para tudo. Para entidades sem fim lucrativo, vamos dizer assim, para não citar... mas vamos citar, então, igrejas, sindicatos, associações, clubes, clube de futebol, ou sei lá, dizer nomes, nominados. Pode ser usado o cashback para qualquer atividade. Vamos dizer que uma associação, e eu vejo muito isso, as pessoas pedindo ajuda para uma entidade de pessoa com deficiência, ou então de pessoa com câncer, sei lá. Uma entidade que não tem fins lucrativos, as pessoas trabalham de graça para aquelas pessoas e tal, pedindo ajuda, me dê R$10, R$5, compre esse bilhete de rifa. Isso tem muito. No meu escritório aparece, no seu, eu tenho certeza, e em todo canto, no comércio, as pessoas pedindo ajuda. Com o cashback, ele deixa de precisar de pedir. Por quê? Olha só o tamanho da força que ele tem e não sabe. Vamos dizer que uma entidade dessa, sem fins lucrativos, ela tem 100 associados. Ela tem 100 pessoas lá que, se for de deficiente, 100 pessoas que são... Começa com 100 deficientes, que tem um pai e uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, eu nem sei. Eu estou dizendo 100, mas se ele tiver 100 pessoas que são representadas mesmo, ele tem mais de 300 ou 400 no entorno. Então, ele tem uma força muito grande e não sabe. Por quê? Porque se ele aplicar o cashback lá, para dizer o seguinte, olha, se cadastra no aplicativo, está aqui o aplicativo cashback, e nós vamos nos cadastrar, nós 100, nós vamos nos cadastrar, e eu vou chegar no comércio agora, comércio que a gente utiliza. O que é que a gente utiliza? Por exemplo, de feira. Todo mundo compra feira? Todo mundo compra feira.
Ah, então nós vamos chegar no supermercado e vamos dizer para o cara, olha, é o seguinte, você quer que os nossos 100 clientes comprem aqui, você tem que dar um percentual de cashback. Para quem? Para a nossa entidade. Para a nossa entidade. Nós precisamos de dinheiro para manter a entidade. Então, não vou chegar aqui pedindo assim, me dê R$ 1.000. Não, o senhor me deu o cashback, que a gente compra aqui e a minha entidade recebe o cashback. Essa é a forma. Então, cashback para entidades que não têm fim lucrativo, através dos seus associados, dos seus membros. Ah, mas o que é que você pode me oferecer? Não, primeiro eu posso lhe oferecer os 100 sócios do nosso empreendimento. Nós vamos comprar tudo aqui porque nós queremos o cashback para a nossa entidade. Mas se o senhor dá o cashback para nós 100, nós vamos trazer mais 100. Eu vou trazer um, cada um vai trazer uma pessoa da minha família. Então, são 200 pessoas. Se o senhor achar pouco, nós vamos trazer cada um e cada um que a gente fizer vai trazer um. Então, quanto mais pessoas forem comprar nesse comércio, mais cashback vai ser dado à entidade. E aí ela poderá ter a sua receita necessária para cobrir as suas despesas, sem precisar pedir R$ 1. Doutor Wellington, já vamos para as considerações finais. Eu, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, eu agradeço Vossa Excelência ter chegado aqui e nos dado, assim, a sua experiência de vida, trazido também esclarecimentos sobre essa importante ferramenta que é o cashback, mas já venho aqui confessando a minha admiração pelo senhor. O senhor é um excelente profissional, uma referência aqui na cidade de Mossoró, e eu percebo a sua paixão ainda, a sua experiência de vida, os seus cabelos brancos reflete isso, mas o senhor nessa idade ainda tem essa capacidade, essa visão de empreender, de transmitir conhecimento, de dar uma solução. Pessoas, inúmeras profissões nos assistiram agora, prestadores de serviço, profissionais liberais, e o senhor chegou aqui com muita propriedade, transmitiu a sua mensagem, e eu acredito que vidas profissionais vão ser impactadas. Então, desde já, o meu muito obrigado, e já fica aberto às suas considerações com o público de casa. Bom, eu que agradeço, e agradeço a deferência, e agradeço mais, eu diria até, doutor Nazil, não somos nós que estamos provocando isso. Eu acho que é coisa de Deus mesmo. Então, eu estou aqui num local onde se discute muito Deus, mesmo não sendo evangélico, mas eu tenho fé que que é diferente de acreditar. Acreditar, às vezes eu acredito nos homens, às vezes não acredito. Agora, fé eu tenho em Deus. E eu estou aqui falando num local que realmente trata do assunto. Eu sei que é assim. Bom, eu acho que é coisa de Deus, porque ter conhecido o senhor foi realmente motivo de honra para mim. Já é a segunda vez que eu venho aqui nesse programa. Uma vez foi a convite para lançar um livro meu, de justiça restaurativa, não sei se o senhor se lembra, e hoje, para falar de um assunto que eu considero de maior importância, não só para mim, mas para todas as pessoas. Se isso pode contribuir com a sua vida, que está aí do outro lado, assistindo o programa TV AD Mossoró, na TV AD Mossoró, nesse momento, então isso para mim equivale, é importante. Ninguém vive sozinho, ninguém ganha sozinho, nós só ganhamos se todos ganharem. As pessoas não entenderam isso ainda. Mas elas tendem a se fechar e pensar que o mundo é só da pessoa, e não é. O mundo é de todos. Quando você ganha e eu ganho, nós ganhamos, é muito mais. Muito obrigado ao ouvinte, desculpa aí qualquer coisa de demora, essas coisas, eu falo demais. Muito obrigado, doutor Nazir, muito obrigado aí a TVAD. Muito obrigado.